Olá, vamos falar de TDAH no isolamento. Deixa eu só colocar aqui o título da live, para quem estiver entrando depois. Tem um convidado muito especial hoje para fazer essa live comigo, vai ser bem bacana. Deixa eu só colocar o título da live aqui. A gente vai falar sobre TDAH no isolamento, na quarentena. Tá, não tô conseguindo colocar o título da live aqui no momento. Ah, tá, vai dar agora. Vai ser bem bacana. Só colocar o título da live aqui. Pronto. Vamos lá. Tô só colocando aqui, tá, pessoal? A gente já vai começar a live. Tem um convidado muito especial. E esse convidado, ele tem TDAH. Oi, tudo bem? É bem legal, ele trabalha com isso. Enfim, vou conversar com ele, bater um papo bem bacana. As pessoas que têm TDAH, tanto crianças quanto adultos, estão sofrendo, eu vou dizer, um pouquinho mais do que a maioria nesse momento, né? Daí você pode falar, nossa, mas eu não tenho TDAH, não conheço ninguém que tem. Boa noite, tudo bem? Eba, ele entrou. Vamos lá e a gente já vai começar. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Vamos lá. Boa noite. Minha abordagem teórica, então, eu sou neuropsicóloga. Minha abordagem inicial. Olá! Oi, tudo bem? Tudo bem, Tami? Como vai? Boa noite, tô bem. Você melhor agora, na verdade. Agora sim, deu tudo certo. Cheguei. Agora Tava com sim. probleminha com meu fone de ouvido, mas deu tudo certo, graças a Deus. Que bom, muito obrigada por participar da live aqui comigo. Eu tava querendo fazer essa Eu live fazer um agradeço. tempinho. Você tem TDAH, né? Sim, tem TDAH, diagnosticado desde os 7 anos de idade. Uhum. E aí foi toda uma história, né? Foi todo um processo de diagnóstico, de levar para profissionais e tudo, passar perrengue na escola. Então, você deve conhecer bastante isso daí, né? Isso aí é a saga de muitas pessoas que têm um transtorno, né? Sim, Então, sim. molhar um pouquinho a garganta. Claro. Então, assim, realmente as pessoas que têm um TDAH, elas costumam ter um histórico assim de situações parecidas, de dificuldades parecidas. Uhum. E, então, eu tenho um TDAH, eu passei por boa parte dessas dificuldades, mas eu só tive consciência mesmo do TDAH lá no final da adolescência, apesar de eu ter Sim. diagnóstico entre os 7 e 8 anos de idade. Então, depois disso, na fase adulta já eu criei o canal TDAH Descomplicado, há quase 5 anos atrás, e é um canal que eu conto muito da minha história, que eu ajudo pessoas a superarem o seu transtorno, suas dificuldades, e ajudar a fazer quem tem TDAH dar certo, né? Sim, sim. Você sabe que eu tenho também, e eu sou Ah, neuropsicóloga e eu auxilio no diagnóstico com avaliação neuropsicológica, né? Meu sim. irmão também, só que assim, no caso do meu irmão foi um pouco mais difícil, porque ele tinha mais o sintoma da hiperatividade do que no meu caso, então ele chegou a tomar o remédio muito cedo, assim, teve alguns efeitos colaterais, foi bem complicado. Meu pai não entendia na época, então meu irmão era tido como preguiçoso, como pessoa que não presta atenção, perguntava 20 vezes a mesma Bagunceiro. coisa. Bagunceiro. Eu, como eu ficava mais na minha, eu tinha dificuldades escolares, etc., mas eu não dava aquele trabalho de tirar a casa do lugar, né? Uhum. Então era mais tranquilo. E agora tem meu filho e E ele, estamos e ele aí. tem também, e ele é do tipo hiperativo, como é que é o esquema do seu filho? Sim, sim. Até por Ixi. isso que eu queria fazer essa live com alguém. O que que acontece? Eu tenho dois filhos, o mais novo e o mais velho. O mais velho, ele não foi diagnosticado, mas eu trabalho com diagnóstico e assim, tudo, tudo. Você pegar uma escala, não tem um que meu filho mais velho não tinha, que é tão diferente que ele tá tendo aula online. Ele tem 5 anos e o mais novo tem 2. O que tem 2, ele senta na frente do computador para ouvir a professora contar a história do mais velho. O mais velho, já fiz reunião com a escola, não teve Cristo. Não teve. Não dá. Não Não dá. dá. É muito Não difícil dá. mesmo. Essa questão das aulas online são situações novas que a gente está Uhum. enfrentando. Não está sendo fácil também para os professores, muito menos para os pais, né? Os professores estão tendo que se rebolar muito menos Sim. para os pais. E eu até ouvi de um neurologista muito famoso, eu até falar, doutor Marconi, não sei se você o Uhum. segue, mas ele falou Sim. recentemente algo que eu concordo bastante, que a questão de EAD para crianças de uma certa faixa etária
não está servindo para quase nada. Nada. É desperdício de tempo, de energia. Às vezes é melhor. O que ele fez? Porque ele pode, né? Nem todos podem. Mas ele contratou uma pessoa para, ó, vem cá, alfabetiza meu filho aqui, porque esse ano ele está na alfabetização, o filho É. menor dele. Então, é difícil mesmo, né? É muito complicado uma situação onde as crianças têm que ficar, se ver numa situação completamente nova, Uhum. ali cara a cara com o professor, com um monte de eventos distratores e, querendo ou não, você assistir aula numa carteira, com o professor toda hora chamando atenção, uma aula dinâmica ali, se movendo, é uma coisa, 50 minutos na frente do monitor é outra, completamente diferente, parece que é o Exatamente. triplo do tempo. Então, assim, para Isso. lidar com crianças que, para adultos já é difícil você ficar no EAD ali tantas horas, imagina a criança que tá nem aí, não sabe nem o que está fazendo ali. Ele não tem aquela consciência de que se eu não estudar, eu não vou passar, eu vou reprovar. É uma Isso. situação mais complicada. Então, pegou todo mundo de surpresa, mas a gente está tentando se adaptar, né? Tá todo mundo rebolando. Eu fiz uma live até sobre isso com um neurocientista que falou exatamente isso. A gente falou muito do EAD para crianças com menos de 6 anos, né? Assim, a questão dos níveis atencionais dessas crianças já é baixo, né? Dos adultos está entre 3 e 5 minutos. Eu até publiquei um trecho hoje dos adultos que não têm TDAH. Imagina das crianças pequenininhas e as que têm TDAH. Assim, é impossível. Só é Uhum, impossível, né? Mas uhum. a gente vai lidando. Vai lidando. E para você que é adulto, como está sendo essa experiência? O que você está tendo de dificuldade ou algumas questões que você tem que desenvolver, alguma estratégia para lidar melhor agora? Você está sentindo isso? O que você está Sim, vendo? bom, o que eu estou percebendo como adulto TDAH talvez seja um pouco diferente do que a maioria dos TDAH estejam enfrentando, porque eu estou o tempo inteiro analisando e procurando formas de lidar com o meu transtorno, né? Então, de certa forma, o que ocorre? Quando eu estou no meu dia a dia, eu tenho que realizar minhas tarefas, eu estou trabalhando home office na maioria do tempo. Uma vez a cada 4, 5 semanas eu tenho que ir lá presencialmente no Banco do Brasil, onde eu estou trabalhando atualmente. Mas essa semana eu estou no EAD e digo para você, é difícil. Porque Uhum. tem muito, assim, a gente acaba produzindo um pouco mais, porque pelo menos assim, os distratores do banco eram piores, que as pessoas conversavam do meu lado, eu não dou conta com conversa, mas de qualquer forma acaba sendo bastante cansativo. Tá? Uhum. E eu tenho que lidar com diversas situações e maneiras de poder contornar. Por exemplo, atualmente eu estou fazendo uso de aromaterapia, que tem me Uhum. ajudado bastante, tá? E eu tinha parado, inclusive, com a medicação, a Ritalina, o metilfenidato, para experimentar somente aromaterapia. Fiquei quase 2 meses desse jeito, mas agora eu decidi fazer uma fusão novamente. Estou usando os dois e tem dado muito, muito resultado positivo. Por outro lado, por exemplo, no momento que eu saio do meu home office, eu trabalho de manhã, e de tarde eu vou para trabalhar na empresa, eu também enfrento novamente dificuldades, né? A gente tem que lidar com a falta de você sair, de ver pessoas, de se movimentar, né? Atrapalha também o seu rendimento. O fato de eu estar tendo que lidar com diversas situações ao mesmo tempo, eu tenho que aprender a me coordenar, eu tenho que aprender a me delegar. Eu falei assim, beleza, peraí. Priorizar a tarefa A, B e C, vou passar isso aqui para tal pessoa. Então, eu enfrento essas dificuldades também, né? Agora, principalmente, quando a gente não tem uma rotina, facilmente a gente pode entrar num ciclo de procrastinação, de fazer o que a gente não deveria estar fazendo, de ligar uma TV, de ficar comendo mais do que você deve, né? Uhum. Então é importante você estar de olho em criar técnicas que você consiga se policiar e você consiga seguir uma rotina. Eu tenho meu Google Agenda aqui, ele é todo colorido, porque Pintadinho. todo pintado, né? Cada faixa é uma coisa que tem que fazer. Então eu tenho que me estruturar muito para conseguir funcionar. Sim. E de fato tem funcionado. Eu falho praticamente todo dia, tá? Eu falo mesmo, mas agora sim, se eu não tivesse nenhum tipo de controle, seria muito mais caótico. Então eu tenho uma certa rotina, eu consigo seguir muito do que eu me proponho a seguir, né? Como adulto. Uhum. Agora, realmente, imagine para as crianças ou para os adolescentes que não têm muito essa noção, ou mesmo para os adultos que ainda não se tocaram do TDAH ou descobriram recentemente e ainda não adotaram essas estratégias. Então, por exemplo, uma coisa que eu adoto para mim, que parece que é um dispositivo para estudante, para adolescente, para criança, que é o método Pomodoro, eu uso para focar. Às vezes eu Sim. preciso criar um conteúdo novo, eu coloco aqui no meu computador, pum, um reloginho ali, 25, 35 minutos e vou embora. E às vezes eu entro no modo de hiperfoco, que ele bate os 35 minutos e diz, não, vou continuar mais um Você pouco, eu tá. dou mais 10 Sim. minutos e vou Sim. embora. Então eu acabo conseguindo burlar, tá? Conseguindo Uhum. burlar as coisas que me atrapalham. Eu consigo ter êxito em concluir as tarefas na maior parte do tempo.
Sim. É uma dinâmica que eu tô vendo, eu também, assim como você, como eu lido com isso há algum tempo, eu tenho estratégias que eu sei que funcionam bem pra mim. Mas eu tenho visto muito no consultório uma dinâmica do seguinte, né? Isso pra todo mundo, não só pra quem tem TDAH, mas o TDAH. que que acontece? É que a gente está com muitas coisas ameaçando, né? Então a gente tem um problema de saúde que a gente fica com medo, tem um problema de política, ou um problema de não sair de casa, enfim, um monte de coisa que é ruim, né? Que deixa a gente mais estressado, mais ansioso, qualquer pessoa. E você tem poucos escapes de prazer, né? O que é ruim. Então, antes, você saía, a criança ia brincar no parquinho, corria e etc. O adulto ia num barzinho, ia jantar, ia fazer alguma coisa, ia num cinema, acabou, né? Então, e tudo isso numa rotina que já é complicada, né? E para pessoas que têm o TDAH, tem uma questão de ou alguns que moram sozinhos estão com essa falta, essa saudade afetiva, etc. Mas a grande maioria está numa família que tem várias pessoas querendo conversar ao mesmo tempo. Então é tudo muito estressante para o TDAH, várias pessoas exigindo atenção. Fala comigo, ô fulano, não sei o quê. Um monte de gente em casa, toda aquela dinâmica diária, não é um dia ou outro, que é mega estressante, difícil de lidar. Né? E às vezes a Eu pessoa não tenho. vai entender isso, as outras Não, não pessoas. vai. E eu entendo exatamente o que é isso, porque eu estou morando sozinho já tem muitos anos, 6 anos, mas eu já vim de lar barulhento. Então eu sei muito bem o que é cachorro com essa latir na hora que você está focado naquela questão que você tem que resolver. Ou então você está fazendo um trabalho, um TCC, entende? Então, por isso que eu sempre gostei muito da noite, assim, de trabalhar à noite, produzir à noite. E aí meu TCC eu varava a madrugada fazendo, que era o momento de maior silêncio que eu tinha. Mas claro que não é legal isso, né? A gente tem a melatonina, produz a melatonina ali à noite, a gente tem que ter um ciclo Isso. circadiano correto, né? Então, que é o ciclo do sono, digamos assim. Então é importante a gente se policiar e a gente fazer por onde para acontecer. Essa questão dos distratores, de ter gente falando por perto, eu não estou vivendo essa situação, né? Uhum. Assim, eu fico a maior parte do dia sozinho em casa, então acabo que eu consigo ter este facilitador. Agora eu não estou totalmente imune, não. É porque está longe do armário. Mas eu tenho um abafador amarelo que eu já mostrei para vocês aí, que é um EPI. Então, assim, gente, pra você ter uma ideia, até o barulho do vizinho durante o dia, se eu estou muito focado numa coisa, me atrapalha. Muito. Eu sou Uhum. como se fosse muito sensível a ruídos mesmo. E aí eu uso aquele negócio com abafador industrial, né, chamado EPI, e consigo focar um pouco mais. Ou então eu insiro um ruído branco. O que é um ruído branco que pode me ajudar? Eu tenho algumas músicas, eu gosto de música eletrônica, eu tenho algumas músicas instrumentais. É importante a gente falar do ruído branco como algo Uhum. que preferencialmente não tenha letra, ou seja, É. são músicas que ficam sem letra, porque o que acontece? Você está lendo um livro ali. Aí você lê lá, porque Cristóvão Colombo, não sei o que, da América. Aí o cara começa a cantar a letra, e você daqui a pouco tá lendo a letra, entendeu? Você começa, o negócio, ele cruza, ele invade ali, né, a região que é onde É. você está realizando a leitura. Então, por isso que é legal você utilizar a técnica do ruído branco, por exemplo, tem várias outras, com músicas instrumentais. E você encontra músicas para estudar, músicas para focar. Isso tem no YouTube, tem gratuito por Tem. aí, você, entendeu? É. Você dá seu jeito, dá seus pulos aí. Mas agora, veja bem, por que eu consigo ter este sucesso, entre aspas? Porque sucesso é você vencer um dia com 80%, 70%. É de 100% é difícil. E isso aí é você querer casar com a perfeição. Abra mão da perfeição. Agora, por que eu consigo ter um certo sucesso? Porque, de fato, eu estou sempre antenado das minhas dificuldades. Por exemplo, eu tenho dificuldade estou no trabalho lá, sem Uhum. pandemia, estou lá no escritório. Aí a galera começa a falar de futebol, não sei o quê, e política, e grita no ouvido da gente. Aí eu já viro pro meu chefe assim, chefe, eu preciso terminar isso aqui, eu posso para aquele computador ali, lá no canto da sala? Aí ele já me entende, fala, não, pode ir lá, vai lá, Yuri, tranquilo, eu vou lá e fico lá quietinho na minha. Então eu sei que eu funciono melhor assim. Então é importante você, vamos falar de adultos agora, né, que é mais fácil se Uhum. entender, se policiar, se conhecer, não ficar dando murro e ponta de faca. Ó, não dou conta de fazer isso daqui, não dou conta de lidar com barulho, não dou conta de lidar com muita gente andando por perto. Né? Eu Uhum. falo mesmo, por exemplo, eu tô numa. Atualmente a gente está de mudança, né? Eu e minha noiva, mas a gente está num espaço muito pequeno, apartamento pequeno de um quarto. E quando eu começo as lives para começar a focar nas pessoas, eu fecho as janelas. Tem um computador atrás de mim aqui que você não está vendo. Eu fecho as janelas, deixo um bloquinho de nota aberto, porque o bloquinho de nota, enquanto você está falando uma coisa, se eu lembrar, eu vou lá e digita aqui a pergunta que eu vou te fazer para não esquecer, entendeu? E eu faço assim, pelo amor de Deus, ninguém venha para a sala.
Porque Sim, se passa aqui no meu periférico, eu começo a gaguejar porque eu já perdi o que eu estou falando. Então, isso aí é uma constante na gente, né? E a sim, sim. gente se entender, conhecer e não deixar a gente ter esses tropeços, né? A gente se adiantar ao problema para não deixar que isso acometa. Então, vamos dizer assim, numa estrutura familiar, é muito importante que você combine o jogo. Você fala assim, olha, Sim. de tal hora a tal hora eu vou estar estudando, tudo bem? Vamos maneirar aí, abaixar o volume, botar o fone, depois está Uhum. liberado. Você faz essa troca, né? Então, é assim, quem tem TDAH tem que se entender, tem que saber quais são suas dificuldades, não é limitações, suas dificuldades e agir a favor de resolver essas questões, né? Sim. Eu tava também falando com um psiquiatra na semana retrasada, eu acho, e ele falou do aumento na procura de medicamentos agora nesse momento. Porque acho que pessoas que já estavam criando estratégias mais equilibradas tiveram um certo retrocesso em relação aos sintomas e etc, né? Sim. E eu vi isso no consultório também na clínica. O que que você acha em relação a isso? Eu vejo como algo até natural. Hum, Tem pessoas que foram mudadas das suas rotinas, foram tiradas das suas rotinas de forma abrupta. Por exemplo, eu dou muito certo quando eu tô, eu já estava longe de atividade física há muitos meses, há mais de ano, por conta de uma cirurgia que eu fiz na coluna, tá? Mas eu de 2016 até 2017, 18, eu fiquei indo para academia praticamente todo dia. Então eu tinha uma rotina que me ajudava muito. Aí eu tive problema de hernia de disco, tive crise, eu operei, parei. Mas, por exemplo, quem estava nisso daí, de fazer uma natação, de fazer uma academia e tudo, teve que parar abruptamente. Então você perde um pouco daquele ritmo que você já estava se conhecendo, já estava fazendo de maneira programada. sim. Talvez o fato de você procurar medicação parte por pessoas que estão começando o tratamento ou querendo manter, ou parte por pessoas que estão assim, cara, no ritmo que eu estava levando, até conseguia lidar com os prejuízos do Isso. TDAH, mas agora não está dando mais certo. E a medicação ela ajuda muito nisso. Uhum. Como sabemos, né, o TDAH é um transtorno neurobiológico que ele está intimamente relacionado com a química cerebral. Então, o que acontece? Você que tem TDAH, você tem uma deficiência ali de dopamina, uma insuficiência, né, de dopamina na região do córtex pré-frontal e outras regiões também mais próximas da base do cérebro, digamos, da base, assim, que são áreas que não são autônomas, né? Então, a Uhum. atenção não é uma parte que você controla. Isso não era muito fácil. Sim. É igual eles falam pra gente a vida inteira pro TDAH. É só você prestar atenção. Isso é muito fácil. Basta Ah, você fazer isso. Como se sim. fosse, né? Então, a gente sabe que a nossa atenção ela depende de partes também que são autônomas do cérebro, que a gente não controla. E tanto Uhum. essa região quanto a região do córtex pré-frontal são regiões que estão carentes da dopamina e de outros neurotransmissores. E por isso vem um remédio para equilibrar quimicamente essa região. Isso. Quando acontece esse equilíbrio, você consegue fazer o quê? Iniciar uma tarefa com mais facilidade, permanecer na tarefa com mais facilidade. Então, às vezes, as pessoas que são um pouco mais ansiosas, e a gente sabe que a ansiedade é muito ligada ao TDAH, ficar enjaulado em casa piora tudo. Como é que eu vou estudar se eu não conseguir dar minha caminhada? Como é que eu vou estudar Uhum. se eu não tenho mais minha academia? Talvez o medicamento ele entre como um reforço. Não apenas a Ritalina e o Venvance, que são os medicamentos oficiais, o metilfenidato e a lisdexanfetamina, mas outros até para ansiedade, pessoas que podem estar Sim. até desenvolvendo uma certa depressão, não está vendo mais gente, está sentindo falta da família, Teve etc. aumento de Então, depressão, insônia, aumentou muito. teve. Então, são questões naturais que estão vindo pelas dificuldades que aparecem mesmo. Né? Sim. Então, eu acho que isso aí é natural, eu não vejo isso como algo ruim. Na verdade, eu até falo assim que eu sou a favor da medicação como tratamento, desde que, claro, prescrito pelo médico, o diagnóstico Isso. correto, todos esses cuidados, né? Ninguém vai se medicar aqui, né? Pessoas Sim. responsáveis. Sim. Mas o que acontece? A pessoa tem que também que tem que tentar. Tá? Eu Sim. acho que se você está iniciando uma medicação agora, e se foi na época de quarentena, entenda que é uma situação atípica, que talvez quando você volte para suas atividades, quando a gente sair dessa, você talvez tenha que mudar a dosagem, alguma coisa assim que seu médico vai indicar, mas a tentativa que você está fazendo é justamente para que você equilibre esse descompasso químico e para que te ajude a ter Isso. uma vida mais produtiva. Só. Não deu certo com um, você pode falar com o teu médico, talvez tentar uma outra sugestão. Existem outros. A gente tem a primeira linha que a gente chama, né, que é o Venvance e a Ritalina, e o Concerta, e tem os outros de segunda linha que ajudam, não são feitos para o TDAH, mas ajudam também, que é a bupropiona, a fluoxetina e vários outros aí que o médico pode prescrever também. Então a gente tem uma série de tentativas
no caso químicas, para poder auxiliar no tratamento do TDAH, principalmente nesse período de quarentena aí. Sim, eu também acho. Eu enxergo isso como uma bengala necessária, né? Não adianta nada a gente ser totalmente contra a medicação, ficar todo mundo com sofrimento psíquico mesmo em casa, sofrendo e se recusar de tomar o medicamento, né? Isso acontece muito em relação a algumas mães que têm filhos com TDAH. Então, esse receio, né, de entrar com a medicação quando ela é necessária. É óbvio que a gente não vai sair medicando à torta e à direita, mas quando é necessário, realmente tem um equilíbrio, né? Isso não significa também que é para sempre ou que a dosagem vai ser essa para sempre. Às vezes é realmente trazer um equilíbrio naquele momento que é mais necessário mesmo, né? Sim, com certeza. E tá difícil para todo mundo. Você falou um pouquinho da dopamina e tem uma coisa bem interessante que para quem não está tomando medicamento e etc, e tem essa queda na dopamina, é você fazer algumas coisas que traga adrenalina de uma forma rápida. Então, para os adultos, a gente não vai fazer isso com criança, mas dá para você, por exemplo, quando você está sentindo, está procrastinando demais, deu aquela baixada, tá aquela vai tomar um banho gelado, você pode fazer polichinelo rápido, sabe? Você dá uma subida na adrenalina, claro que é uma coisa que não dá para você fazer toda hora, mas ajuda um pouquinho, é um mecanismo que talvez funcione. Com certeza, esse tipo de mudança na nossa rotina, já que a gente já tem uma rotina agora limitada, e às vezes a gente fica da rotina da rotina. Então, a gente já não pode fazer muitas coisas, né? Ou quando sai, vai no mercado ali com a máscara e volta, mas a gente pode mudar um pouco o que a gente faz. A gente pode mudar um pouco a ordem do que a gente faz, né? Então, às vezes você começa todo dia cedo, beleza, todo dia cedo eu vou e faço meu home office, entendeu? Não, faz o exercício antes, entende? Tem vários programas aí de exercícios em casa que você olha no próprio YouTube mesmo. Você vai lá, faz um polichinelo, flexão, você faz uma atividade física antes para que você possa disparar neurotransmissores do prazer para que você depois possa, uau, agora o dia começou, entendeu? Então são pequenas coisas que você pode fazer mesmo para que dê certo, né? Sim. E tem muita gente falando aqui que gostou dessa dica. Tem uma pessoa aqui que falou sobre o Venvance, só um exemplozinho antes da gente mudar de assunto. A Tayane, ela falou que o filho dela tomava o Venvance há uns 8 meses. Tomava não, ele está há 8 meses tomando Concerta e voltou um mês com Venvance e percebe que a concentração, mas também está comendo, não está comendo direito. Então, enfim, cada medicação pode ter algum efeito colateral, mas o que ela está fazendo aqui, que ela está demonstrando aqui? Que ela está fazendo as tentativas. Né? Ela está procurando fazer, ele vai com acompanhamento com o médico, explica, ó, deu certo, não deu certo. A gente tem que dar um período para que tenha uma adaptação do nosso organismo, do medicamento, né? Porque é pelo menos um mês aí, 4 semanas, para você saber se deu certo. Então, assim, não é o que. Às vezes, olha, eu lembro muito bem disso. A primeira vez que eu tomei o Concerta, falando metilfenidato, que é uma longa duração. Eu lembro que eu fiquei, nos primeiros 3 dias, eu fiquei mais agitado e mais desatento do que de costume. Eu falei, que diabo é isso? Eu estou tomando um negócio que vai me ajudar a reduzir essa questão da ansiedade, né? A reduzir a desatenção e está fazendo efeito oposto. Liguei para o médico e ele falou, não, vai, continua direitinho aí que vai dar certo. Beleza. Continuei realmente e depois de 10 dias mais ou menos eu já percebia que estava no estágio bem estabilizado. Eu tinha algumas alterações de humor depois de 8 horas do medicamento, mas essa questão tipo assim, eu comecei bastante ansioso e agitado, depois de 3, 4 dias, depois diminuiu e ficou melhor do que era antes da medicação. Então, a gente tem que dar esse tempo para ter esse tipo de adaptação, né? E tentar várias situações também, várias alternativas ao longo do dia para a gente poder sair da monotonia, porque a gente não trabalha bem com monotonia, quem tem TDAH, e também poder adotar várias práticas aí para poder ir evoluindo, né? É isso aí. Sim. Eu acho que as pessoas que têm uma resistência muito grande a medicamentos têm muito relação com as coisas referentes em geral aos ansiolíticos, que são medicamentos que são muito. Eles causam dependência, né? Tem vários problemas em relação aos ansiolíticos e as pessoas trazem isso para os medicamentos de TDAH, para os antidepressivos, que na verdade são medicamentos de tratamento, né? Tanto os antidepressivos como medicamentos para TDAH, eles são para tratamento, então eles vão equilibrando essa química do cérebro, né? Então ele é a longo prazo. Agora, se você toma um ansiolítico, ele na hora ele faz efeito. Porque ele trata? Não. Ele apaga mesmo aquela região do cérebro e você fica calminho.
mas ele não está tratando. É uma medicação para urgência. Então a gente tem que entender e não ter medo de medicamento, mas confiar no médico que você está indo para ele sugerir o que é melhor para o seu caso, né? Não são todos Claro. medicamentos que são altamente, que causam dependência tão fácil, enfim, tem toda uma dinâmica. Sim, exatamente. Tem várias diferenças de resultados, né? Dependendo Isso, de paciente para paciente. isso. E agora, uma coisa interessante também dessa quarentena, porque a maioria do meu público, grande parte deles, são pais de Uhum. crianças TDAH, né? Então, são muitos pais que estão se descobrindo no TDAH também, porque às vezes tratava só o filho, muitos assim, porque a gente sabe, por que que os pais não tratam TDAH? Porque, gente, os pais vêm de uma época, que é a minha época, talvez um pouco antes mesmo, que eu fui diagnosticado em 90, 91. E tem pessoas que são 10, 15, 20 anos mais velhas que eu, numa idade que não tinha, nem TDAH era falado, era uma coisa muito É. obscura. Ele já existia, claro, sempre existiu, mas o estudo era muito prematuro, não tinha internet para você pesquisar ali e ver. Então você enfrentava essas dificuldades. E eles estão se descobrindo TDAH porque assim, eles estão tendo que se policiar, que Uhum. colocar neles mesmos uma rotina para poder ajudar os filhos. E isso é até uma coisa que a gente ajuda no programa de mentoria que a gente tem, que é o programa Meu TDAH. A gente ensina os pais a poderem se organizar para poderem atuar e ajudar os seus filhos. Isso é Então, essencial. vocês vejam que parte do tratamento não é só a criança ir no psicólogo, não é só a criança ir no médico, neurologista, ou tomar uma medicação e parar por aí. Tem a intervenção diária, tem o fato dos pais Isso. estarem ali em cima, ajudando a iniciar a tarefa, ficando próximo para tirar uma determinada dúvida. Porque às vezes a criança tem dúvida, ela olha no livro, ela não achou, ela dispersa e começa a desenhar. Porque aquilo é muito cansativo, mentalmente cansativo para ela. E ela faz o quê? Ela desiste. Então é importante os pais, os cuidadores, né, os pais e os cuidadores estarem por perto para poder dar esse empurrãozinho quando a criança necessitar. Mas para que isso aconteça de uma maneira mais próxima, uma maneira mais próspera, uma maneira mais eficiente, os pais também têm que estar no seu tratamento, né? Tem que estar em dia também com suas rotinas, com medicamentos, se for o caso, e podendo estar aptos a ajudar os outros, né? Ajudar os pequenos, né? Quando for o caso. Sim. Isso que você falou é essencial, essa questão da orientação, né? Às vezes os pais vêm no consultório e tal, e eu gosto de explicar isso, que não é uma hora semanal que ele vai passar com o neuropsicólogo, com a psicóloga, ou até com o neuropediatra, com o psiquiatra, enfim, não é esse momento que é o que vai fazer a coisa render. Esses momentos são mais para orientar e manejar tanto a criança quanto os pais em relação ao que eles vão fazer no dia a dia. Que é aí que Sim. tem a mudança real no comportamento, né? Essa adaptação no comportamento para ter comportamentos e hábitos mais saudáveis que façam com que essa criança caminhe tanto na vida social quanto escolar e assim por diante. Isso é Que essencial. evolua, né? Para que ela possa evoluir. Isso, isso. Exatamente. Se desenvolva da melhor maneira. Então, perguntando aqui, ó, o diagnóstico da minha filha ainda não fechou, a psicóloga tem sido bem cautelosa. Como não usa medicamento, tem alguma indicação de alternativas naturais para auxílio? Então, é assim, na verdade, independente da psicóloga, ela tá sendo cautelosa, isso é importante, cautela, né? Mas é importante a avaliação médica, né? Porque isso é neurobiológico, né? Então vai além da questão psicológica. Então é importante uma avaliação médica mesmo, é uma coisa da estrutura cerebral, do desenvolvimento do cérebro, né? Então é importante uma avaliação médica e se ele entender dessa forma que tem como dar uma coisa mais natural para algum sintoma ou não, ele Uhum. vai indicar a melhor estratégia para o caso da sua filha. Isso. E é importante também frisar que é toda uma equipe, tá? Muitos pais não, Isso, por desconhecerem, tá? Mas os isso. profissionais eu acho que têm a obrigação de saberem disso, que exatamente como você explicou, tem essa questão do médico, né? Tá presente. O acompanhamento médico ele é mais espaçado, uma vez por mês, Uhum. depois é bimestral e tudo mais. Isso. E a gente sabe que o acompanhamento psicológico tem que ser uma vez por semana, uma hora por semana, tem que ter. Isso. Agora, é importante passar, pelo menos na época, na fase do diagnóstico, por outros especialistas, porque tem muita questão associada ao TDAH que às vezes passa muito batido. Então, por exemplo, você verificar se há algum transtorno de aprendizagem. Então, uma dislexia, alguma coisa assim, que às vezes não é identificado de primeira.
Então você vai num fonoaudiólogo, vai verificar, passa um neurologista também, Sim. junta o laudo desses especialistas, o psicopedagogo também que ajuda a identificar as dificuldades específicas de cada criança. Temos também o terapeuta ocupacional, que é fundamental nesse processo. O terapeuta ocupacional ele pode identificar questões sensoriais, transtornos e disfunções sensoriais, que podem estar bastante ligadas. A gente sabe que tem uma disfunção que me fugiu a cabeça aqui agora, mas que a criança ela tem dificuldade na escrita, e às vezes os pais acham que deve ser porque precisa de óculos, ou porque pode ter uma disgrafia, e não, e realmente assim, tem uma disfunção que assim, ele olha para o quadro, ele lê a informação da criança, e na hora que ela abaixa a cabeça para passar, é como se apagasse, ela esquecesse, então ela é lenta para copiar. O professor não tem paciência, ele já está apagando o quadro, a criança está na metade ou menos. Então, são crianças que sofrem sem entender, porque elas não sabem o que está acontecendo com elas, elas têm 6 anos de idade, 7 anos de idade, e elas passam por esse tipo de situação tensa. Outra coisa também, crianças que às vezes não tiveram esse diagnóstico, mas estão sofrendo essas dificuldades na quarentena, também, às vezes, está tendo dificuldade de prestar atenção no professor, ou de fazer a tarefa que o professor passa, e só quem está ali do lado para ajudar a identificar e diagnosticar assim, identificar para levar para um diagnóstico, são os pais, né? Então, os pais, eles também têm que estar atentos a isso, essas dificuldades ímpares de cada criança, principalmente nessa fase de quarentena, né? Para levar para os especialistas. Exatamente. Essa questão das aulas é complicado até pra gente, porque quando a gente está conversando com uma pessoa, só 7% da nossa comunicação, do que a gente entende do que o outro está comunicando, é verbal, né? Aquilo que sai da boca mesmo. O resto é a linguagem corporal, são os gestos, e a gente perde muito disso no online, né? Então, imagina para essas crianças que já têm essa questão atencional, a dificuldade de focar e prestar atenção, sendo que você perde tudo isso da comunicação da outra pessoa. É super complicado. Mas eu não sei se aparece para você na sua mentoria e etc, pais, que eu tenho muito essa demanda, que como você falou, é super importante essa questão de uma equipe multidisciplinar, né? Mas a gente sabe que tudo isso é muito caro, né? A avaliação de cada profissional, passar com todos esses profissionais, e a grande maioria dos pais não tem condição financeira mesmo de ter esse respaldo de todos os profissionais que seriam necessários para uma avaliação mais assertiva. Sim. Você tem essa demanda também? Você ouve bastante isso? A gente ouve bastante, a gente tenta aconselhar o seguinte, olha, eu sei que é importante você buscar bons profissionais e profissionais que tenham, como é que a gente pode falar, que são recomendados, né? Que tenham assim, uma procedência do tipo assim, eu já fui nele, gostei, tá aqui a recomendação. Porque aí você acaba fechando com alguém que realmente tem dado casos de sucesso, tá? A gente sabe que diploma por diploma, nem sempre o profissional está apto a lidar com aquela situação específica, vamos deixar assim, tá? Mas às vezes acontece que nem sempre a pessoa consegue arcar com aquele profissional, com aqueles procedimentos e tudo. É por isso que existe um projeto de lei que está parado no Senado, que ajuda nessa questão de acelerar o diagnóstico, porque a gente sabe que crianças que não têm o TDAH diagnosticados a tempo, né, são crianças que vão repetir de ano 1, 2 vezes até sair o laudo, porque dependeu do SUS e teve a consulta desmarcada, aquele rolo todo. Então, assim, na falta de uma situação ideal, a gente tem que buscar situações que não são as ideais, mas que podem ajudar. Como, por exemplo, eu sempre falo para os pais poderem procurar hospitais universitários. Dependendo de onde você mora, tem hospitais universitários, tem excelentes profissionais que atendem lá também, e é gratuito. Geralmente é um prazo muito menor, uma consulta, marca uma consulta com uma semana de antecedência, e no SUS é perder de vista. Né? E aí lá nesses hospitais você consegue atendimento médico, quando muitas vezes você consegue também psicológico, né? Outros especialistas. Não sei se você consegue uma repetição, uma garantia de você estar ali toda semana ou todo mês, mas você já consegue alguma coisa para quem não tem como pagar e não vai ficar sem o tratamento. Outra situação também que eu acho muito interessante, tá, Tami? O caso profissional, o psicólogo, tá? Universidades que tenham departamentos de psicologia, tá? Que você pode procurar ali, existem, eles fazem atendimentos por, às vezes, preços populares ou mesmo gratuitamente. Então, poxa, 20, 30 reais uma consulta é muito melhor do que 200, 300, sabe? Às vezes você consegue também. Então, dá para você encontrar formas, se não tiver dentro da sua capacidade ou não tiver plano de saúde e tudo, dá para você conseguir formas de você não ficar longe do tratamento. Porque se você é o pai ou mãe e está me ouvindo agora,
você tem que ter certeza de uma coisa: o seu filho não tratado, ele vai ter muita dificuldade na sua vida, vai sofrer, vai padecer. Essa que é a realidade da grande maioria dos TDAH. Então, com base nessa consciência, vocês têm que entender que é importante vocês buscarem o tratamento, nem que não seja o tratamento ideal. Tá? Inclusive, eu já ouvi, eu quero até concluir isso aqui, porque eu falo pra caramba, mas eu já ouvi de uma neurologista que uma vez ela falou assim: olha, Yuri, eu não sei se essa é a melhor estratégia, porque às vezes não dá para saber se o profissional que você está indo, ele realmente vai saber tratar, vai saber lidar. Eu falei assim: olha, realmente eu concordo que talvez não seja a situação mais ideal, mais adequada, mas eu prefiro fazer uma tentativa dessa, e mesmo assim você vai ver que o profissional não é legal, você tenta num outro hospital, alguma coisa assim, do que simplesmente largar, entregar na mão de Deus e rezar para que tudo dê certo, porque não vai. É questão neurobiológica, tem que ter um acompanhamento psicológico. A gente sabe que uma das terapias mais modernas e recentes é o TCC, né, terapia cognitivo-comportamental, que ajuda muito na condução dessas crianças. Ela tem que estar ali passando por isso para que ela consiga equilibrar sua impulsividade, a questão dos amigos, a questão de você lidar até com as frustrações. São crianças que se frustram muito. Ela larga o lápis porque ela não consegue copiar. Os amigos começam a fazer piadinha: é burrinho, não sei o que, tirou 1, tirou 2 na prova, e aí com o tempo ela vai internalizando aquilo como uma verdade. Né? Imagina uma criança não tratada, que não está no psicólogo para dizer que ela não precisa passar por aquilo, para dar uma orientação tanto para ela quanto para os pais. São crianças que estão vulneráveis, 100% vulneráveis. Então, gente, pais que estejam aqui, que não tenham condições, a gente sabe, ainda mais pandemia, né? Tem muita gente que é autônoma, procure hospitais universitários, procure departamentos de psicologia e dê seu jeito, que a gente vai conseguindo aí algum ganho, né? Sim. Na ausência de uma situação ideal. Eu concordo 1000% com você. Inclusive, eu indico muito esses hospitais universitários, etc. Porque por mais que as pessoas ainda estejam aprendendo, né? Em geral são pessoas de último ano, de pós-graduação, tem orientadores que são referências no assunto por trás dessas pessoas. Então é recomendado. Então tem toda uma supervisão em cima dos atendimentos. Com relatórios. Não é assim, não é atendido assim à torta direita. Não, é bem bacana, né? Então eu realmente indico e eu acho uma saída muito boa, porque é isso que você falou. É sofrido. E se eles chegam na adolescência sem nenhum tipo de tratamento, a gente sabe que é um risco quando começa a dirigir, quando tem contato com drogas, com sexo, com tudo isso. Então, são pessoas que naturalmente têm mais tendência a se envolver em situações de risco, né? Então, a gente realmente precisa tomar cuidado, olhar para esse tratamento com muito carinho. Exatamente, né? É bem verdade. Inclusive, um ponto aqui que a gente pode levantar é justamente isso. Ficar atentos, principalmente quem está aí com adolescente na quarentena e tudo, é a questão realmente, a gente sabe da maturidade cerebral, né? Para quem não sabe, quem tem TDAH costuma ter um certo atraso de uns 2, 3 anos na maturidade cerebral com relação a essa faixa etária. Então, digamos que uma criança de 13 anos tem uma idade mental de 11, às vezes de 10, são mais ingênuos, tem mais propensão a se envolver com más companhias, a cair no mundo das drogas, entende? Então, assim, e a gente, não é só droga maconha, não. Por exemplo, todo tipo de vício, é um cérebro que ele tende a se viciar mais facilmente. Então, muito cuidado também, às vezes, até no vício com eletrônicos. Porque o menino fica o dia inteiro num videogame, ele não consegue parar para priorizar. Falar assim, beleza, eu vou jogar de noite ali durante 1 ou 2 horas. Não, ele fica o dia inteiro se deixar. Então é importante colocar esses limites, entender que é um cérebro que, como busca constante estimulação, a gente sabe, questões neuroquímicas, gente, não é porque a criança é picareta, não, que só quer ficar no videogame. Não, é neuroquímico. Então é um cérebro que busca estimulação. E na hora que ele prende ali naquilo que dá aquele vício, ele não solta com facilidade. Então tem que ter um esforço ativo dos pais para colocar regra, colocar limite, fazer o tratamento bonitinho, né? Ou seja, ficar ali fazendo as consultas online, né, com o psicólogo, se for possível, com o terapeuta também, o médico, né, junto com a sua medicação que tem que ser, e também os pais adotarem procedimentos para que não permita que os seus filhos também fiquem reféns de vícios, e podem ser de eletrônicos, podem ser drogas também, se estiver na rua aí com mais companhias, e também até vícios alimentares, do tipo vício em açúcar, vício, assim, é um cérebro que se vicia com mais facilidade. Tá? Então, tenham atentos a isso aí. Talvez para muitas coisas que a gente esteja falando aqui, acha que o TDAH é só desatenção e acabou. É só hiperatividade e acabou. Não.
como é que está o comportamento do seu filho? Como é que está o seu filho TDAH, adolescente, nessa quarentena? Ele está cumprindo com as suas obrigações? Você está policiando as suas liberdades? Ou você deixa... Gente, quarentena não é férias. Essa frase é batida, mas quarentena não é férias. Então você tá vendo se ele está realmente fazendo o que ele tinha que fazer? Ou ele fica o dia inteiro no computador, ou jogando com os amigos? Então os pais têm que acompanhar de perto também. Tudo é um conjunto para poder melhorar a situação. Exatamente. A questão da dependência, ela é uma recompensa, um prazer rápido, né, que a gente tem. Então, uma recompensa Imediato. rápida para o cérebro. E o que o TDAH mais quer, né, o cérebro TDAH? Prazer, recompensa Recompensas rápida. imediatas. Então, é assim, Exatamente. é um casamento perfeito, né, com questões de vício e compulsão, como você falou. Pode ser tanto com eletrônicos, com alimentação, com compras, né? Eu tenho, por exemplo, Sim. 2 pacientes TDAHs que estão com problemas de compra compulsiva, porque é isso, essa recompensa rápida e imediata, né? Então a gente, até para os adultos que estão assistindo aqui e se identificam com isso, é realmente se policiar, né? Fazer o tratamento, entender um pouquinho de como é a sua dinâmica, que momentos você procura essa recompensa, ou o seu filho, tem momentos que ele está mais ansioso e de repente você sente que ele vai comer. Então, para você atuar com estratégias mais assertivas naquele momento que está começando a fazer aquilo, entendeu? Então, uma coisa que eu acho bem bacana, que é uma técnica da TCC, inclusive, é anotar, por exemplo, você está vendo que está tendo algum tipo de compulsão. Por exemplo, eu estou comendo muito doce. Então tá bom. Anota o que você estava sentindo antes, o que você estava sentindo depois, qual era o momento e a sua fome de 0 a 10. Daí você vai começar a ver nesse caderninho, por exemplo, nossa, eu sempre estou comendo à noite depois que põe meu filho para dormir. Então você começa a ter estratégias em cima daquele momento. Isso vale para qualquer tipo de coisa. É bem interessante. E Tami, uma estratégiazinha que eu acho muito interessante é o eu consigo aguentar um pouco mais. Isso é muito da autopreservação, tem Sim. muito autoconhecimento também. Vamos falar dos adultos, tá? Uhum. A intervenção para o adolescente e para a criança, ela exige um esforço ativo dos pais, mas agora os adultos Sim. TDAH que estão aqui vendo a gente. É aquela coisa, você está lá no isolamento, aí você pensou assim, eu vou comer. Aí você pensa nisso aí, no 0 a 10. Como é que é? Eu tô com fome mesmo? O que está acontecendo? Eu só tô ansioso, você pensa. Se você não tiver dúvida, ou seja, se a sua barriga não estiver roncando, do tipo assim, cara, eu estou com fome, preciso me alimentar, você pensa assim, cara, talvez eu não esteja com tanta fome assim. Então eu consigo aguentar um pouco mais. Comece devagar, porque senão você fica doido de ansiedade. Mas, por Uhum. exemplo, você está querendo comer um pedacinho de bolo que você deixou ali na geladeira. Marca mais 30 minutos. Marca mais 1 hora, se você conseguir. Porque às vezes você vai lá, bebe uma água e tudo, você esquece. Talvez você nem volte. A ideia do mais meia hora é você não voltar mais. É você esquecer aquele impulso. Muitos TDAH são impulsivos, né? Faz parte da natureza do TDAH. E você se policiar, não, beleza, eu vou segurar mais um pouco aqui. E aí, a ideia é que, de fato, se a fome não passar em 30 minutos, beleza, vai lá e come, né? Com parcimônia. Sim. Ou se você realmente pode até esquecer e se ocupar com outra coisa e aquele impulso, ele vai embora, tá? Comece a fazer esse teste, né? Em vez de você simplesmente assim, não, vou comer porque eu vou me segurar, é o que eu te falo, às vezes você passa 2, 3 horas depois, você vai para a geladeira e come 2 vezes mais, não adiantou nada. Então não brigue muito com o seu impulso, porque é uma coisa neuroquímica, não depende somente do seu querer, da sua vontade. Sabendo disso, use a técnica de eu aguento um pouco mais, eu seguro um pouco mais. Então isso naturalmente faz com que você consiga algum ganho aí para controlar a sua questão de impulsividade, né? Isso. E o Isso aí. interessante dessa técnica que você falou é que nós temos caminhos neuronais no cérebro. Então, se você sempre tem um impulso de, por exemplo, ir comer o bolo e você vai e come, o seu cérebro aprende que quando ele manda informação, você vai e come. Se você começa, eu aguento um pouquinho mais, você cria novos caminhos neuronais no seu cérebro que aprendem que sim, você consegue esperar. Então, você vai lidando também com a impulsividade a longo prazo. Então, essa técnica é muito bacana. Sim, inclusive é uma questão de você também você ganha confiança na sua força de vontade. Isso. No começo é muito difícil, mas depois você fala assim, eu sei, eu já passei por isso antes. Eu sei que eu aguento, eu sei que não é isso que eu estou sentindo, não é fome de verdade, entende? Eu tenho que trabalhar, tenho que estudar, vou abrir o YouTube aqui rapidinho. Não, cara.
Vai fazer o que você tem que fazer. Faz o seguinte, bota o Pomodoro e método Pomodoro. Para quem não conhece, é o método do reloginho. Se você digitar Pomodoro na lojinha do aplicativo do seu celular, você vai entender. Tem 30 mil aplicativos ali que fazem a mesma coisa. É um reloginho que deixa você focado por um tempo numa tarefa importante, prioritária. Depois ele te dá um tempinho para você se recompensar, você esticar, você vai lá e come aquilo que você está querendo. Então pode usar até para isso. Né? Você ficar longe de um vício, ou longe de um doce, alguma coisa nesse sentido, durante o período de tempo. Né? Você coloca ali e depois você vê se você quer persistir mais. Provavelmente você vai persistir mais, porque o problema do TDAH às vezes é começar. Às vezes o problema do TDAH é muito mais começar a tarefa chata do que você permanecer nela. Então você posterga, assim, beleza, eu acordei, sei lá, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã. Beleza, eu tenho que fazer isso aqui que é importante. Não, mas primeiro, eu vou no mercado primeiro. Não, depois eu vou um pouco de YouTube. Aí deu 18 horas, você não começou a fazer ainda. Esse é o problema do TDAH. É isso que mata a gente, entendeu? Qual que é a ideia, então? É você focar em canalizar suas energias para iniciar. Principalmente iniciar a tarefa mais chata, mais pesada daquele dia. Inicia e permanece, entende? E aí depois você vai trocando pelas recompensas, aquela sensação de dever cumprido também, poxa vida, não tem doce que supere isso, entende? Então, assim, você trocando os seus velhos hábitos e deixando o impulso tomar conta de você, a procrastinação tomar conta de você, você agindo ativamente em ativar ferramentas de recompensa que são muito melhores, que é, por exemplo, dever cumprido, que libera vários neurotransmissores, que deixa você mais feliz mesmo, dentro do intervalo de tempo, e você indo aos poucos controlando seus impulsos, é muito mais efetivo. Uma coisa que você tem que realmente praticar. Sim, e é isso, né? É ser ativo, né? Não é fácil. Até para mim, que tô há anos lidando comigo mesma, é sempre esse trabalho que às vezes é árduo, né? Vai ficando mais fácil, mas assim, eu não sei se em algum momento é automático e fácil. É sempre um trabalho ativo mesmo. A gente sempre tem que estar, tipo, se dando uma empurradinha, né? Porque Sim, você tem um essa impressão empurrãozinho. também? Sempre aquele Sim. empurrãozinho, sabe? Né? Não sei se fica mais fácil em algum momento. Olha, não é que fica mais fácil, mas você acostuma com o empurrão. É Uma coisa isso. que quem tem TDAH, ele tem que entender que você tem esse problema, ele vai estar ali todos os dias. Você acordou, ele está ali, o TDAH te esperando, no pé da cama já está te esperando. Já está impedindo você de levantar, já está impedindo de você fazer o que é mais importante, entendeu? Então o que acontece? Sabendo disso, você tem que canalizar suas energias sempre, sempre que possível, né? Nem sempre a gente dá conta, de dia que a gente acorda realmente não dá conta de fazer nada e está tudo bem. No próximo dia você faz, o importante é que você não permaneça naquilo. Ou, às vezes você dá aquele dia livre, não, beleza, hoje é o dia de eu ficar mais na minha mesmo, vou ser mais preguiçoso e tal, vou me dar esse dia de descanso. Mas no dia seguinte você tem que fazer um esforço em dobro para você voltar. Mas principalmente você saber lidar com essa sua dificuldade, né? Você saber o fato de que o TDAH está ali e você tem que realmente buscar um esforço ativo e tentar superar aquilo ali dia após dia, né? É o principal que com isso, comer bastante. Ah, voltou agora, Tami. Acho que tinha Voltou. caído aqui, Estou voltou. aqui. É, então, realmente, ó, essa ideia de você comer não pode estar relacionada à ansiedade, tá? Então, você adotar esse hábito de segurar um pouco mais, bota um tempo pequeno, mas vai aumentando com o tempo, até para você se desafiar. Ó, eu aguentei 30 minutos antes de fazer isso daí, antes de ter a minha recompensa. Agora eu vou segurar por 45, por 60 minutos, você vai fazendo, tá? Ou então, quando num caso muito extremo, roendo unha, sim, se descabelando, sabe? Uma coisa assim que você não consegue dormir de ansiedade, você acorda cansado, sim, tem que ter uma intervenção médica. É possível você... Busque ajuda, tá? Uma coisa que eu coloquei aqui no meu caderninho, que eu esqueci de falar, busque ajuda, tá? Pode ser do psicólogo que você está toda semana, ou você pode ser do neurologista. Não fique guardando para você, querendo dar conta de tudo, porque às vezes o profissional ele tem uma saída para te dar, ele tem um mapa para te dar. O médico ele vai te dar orientações e também pode passar um remédio complementar que te ajude nessa questão de ansiedade, por exemplo. Ou uma psicóloga que vai te dar estratégias, que vai fazer com que você perceba a situação de uma maneira diferente para que você consiga sair mais facilmente. Entende?
Então, assim, gente, é buscar ajuda para conseguir vencer. Isso mesmo. Ó, tem três perguntinhas aqui embaixo, falta 10 minutinhos para a live. Esse aqui é um comentário. TDAH é muito difícil, é verdade. Eu Aqui eu acho. tenho TDAH e nisso eu voltei ontem com a medicação, pois a médica tinha tirado. É Olha, uma isso, coisa né? que, Se houver necessidade. Pode falar. se houver necessidade, eu acho que é importante mesmo. Um comentário sobre medicamento, tá? Essa é a opinião do Yuri. Eu não sou médico, tá? Eu sou só um TDAH que faz um trabalho de TDAH. Mas, na minha humilde opinião, o metilfenidato, a lisdexanfetamina, a Ritalina Vivance, não são medicamentos escolares, tá? Por tudo que eu já estudei e já vi de palestra de grandes profissionais e, cara, estou em contato, você tem questões que estão o tempo inteiro atuando na sua mente. Você tem questões neuroquímicas ali. Então, você colocar na sua rotina, se o médico prescrever um medicamento que ajude a regular isso, um tratamento contínuo que ajude a regular isso, essa questão neuroquímica, cara, é fundamental você seguir isso mesmo não tendo aula. Porque você vai estar com a sua mente ali equilibrada, entendeu? Isso. Com menos ansiedade, bem trabalhada ali, bem conduzida. Porque se voltar à aula, se você tiver que fazer um trabalho, um estudo para quem é, uma pesquisa para quem é aí no mercado de trabalho e tal, você já está com a sua mente estabilizada para que você consiga ter um engajamento melhor, tá? Então, não são medicamentos escolares, não são medicamentos acadêmicos para você tomar na faculdade, são medicamentos que fazem parte do dia a dia, da rotina, para que você consiga superar as dificuldades naturais do TDAH. E, claro, sempre com a supervisão médica. É isso mesmo. Tem gente, aliás, tem pessoas que eu sei que tomam Ritalina em época de prova, e etc., como se isso fosse dar um plus no cérebro e você ficar um pouco mais inteligente, né? E ficar um super cérebro, Sim. assim. Na verdade, não é nada disso. Todas as pesquisas mostram que não tem aumento nenhum na questão cognitiva. Ele é um estimulante, tá? Então não funciona dessa forma mesmo. Acha que vai ganhar uns 10 pontos de QI, né? Não é Vou assim que funciona, dar gente. um plus no Exatamente. cérebro, e na É verdade, não. um funcionamento, a sua mente ela fica um pouco menos disfuncional. Né? Ela passa a trabalhar de uma maneira mais esperada dentro das características de uma pessoa neurotípica. Né? Basicamente Isso, isso daí. exato. Por que crianças com TDAH ficam com ausências por muito tempo? Isso me abala. Essa questão da ausência, eu não tive, tá? Eu não tive isso daí, mas eu falei sobre por exemplo, eu tive uma palestra sobre isso, uma live, eu esqueci o nome dela agora, a gente está aí, tá no meu podcast, tá? Sobre mutismo seletivo, que falava um pouco a respeito de ausência, tá? O mutismo seletivo tem estudos recentes que falam, que associam o TDAH com ausências, com essas questões, e é um diagnóstico diferenciado, tá? Então é importante você procurar o especialista para que ele conduza isso. Não, as ausências não são tão frequentes assim, mas é um diagnóstico diferenciado que você deve buscar um tratamento especializado com neurologista ou psiquiatra, ok? Isso. Na verdade, na maioria das crianças que têm TDAH, elas não apresentam esse quadro de ausência. O que pode ter também é uma confusão. Às vezes essa criança, ela tá com hiperfoco em alguma coisa, ou etc, e a gente percebe isso como uma ausência do que a gente gostaria que ela tivesse prestando atenção. Isso pode acontecer também. Que a Mas é gente como espera, né? e do que a gente espera. Então, assim, tem que ser avaliado, né? Sim, claro. Aqui, ó. Essa live vai ficar gravada? Vai sim, eu vou deixar no meu feed. E se você quiser, eu posso te passar também a live para você usar, tá? Como material, enfim. No feed ou no IGTV, né? Fica ali no IGTV gravado, né? Que agora Isso. o Instagram deu essa colher de chá pra gente, né? A gente Nossa, ainda mais ficou está tendo muita ótimo. live, porque antigamente você tinha que baixar o aplicativo para extrair Nossa, a live. Agora não, agora você deixa ali no feed para todo mundo poder assistir. Realmente vai isso. ajudar bastante aí para quem não pôde entrar ou entrou agora, não está entendendo nada. Assiste desde o começo, a Tami vai deixar gravada aí, que vai facilitar para vocês. O que eu posso fazer para controlar minha concentração sem medicamentos? Então, o que eu conheço de melhor, que realmente funciona cientificamente, né? Cada pessoa vai dar um pitaco, mas assim, o que realmente funciona é a TCC, que é a técnica que é cognitivo-comportamental. Então, elas têm estratégias para fazer essa pessoa se concentrar melhor sem medicamento. É o que eu recomendo.
daí vamos falar, o que é TCC, né? É uma técnica dentro da psicologia, uma abordagem dentro da psicologia que alguns psicólogos atuam com essa técnica. Eu atuo com essa técnica, inclusive. Isso. E também tem, assim, muitas pessoas buscam suplementos, tá? E eu também já li bastante sobre isso, que existem suplementos que realmente ajudam. Não só o TDAH, mas não for só porque assim, medicamento você não compra na internet. O que você compra na internet é no máximo um suplemento, que você não tem receita. Você vai lá na farmácia, pega a vitamina B, vitamina D e leva para casa. Então é muito importante que você, primeiro, vai no médico para ver se está tudo certo, faça um hemograma, para ver se você tem alguma deficiência ou não. Agora, por exemplo, a gente sabe que um suporte, um reforço de vitamina B, complexo B, tá? B12 principalmente, são vitaminas que ajudam na memorização, ajudam na velocidade, na velocidade de você buscar informações, questões cognitivas. Então, o trabalho do cérebro ele é facilitado, tá? Então, é muito importante que você tenha uma alimentação balanceada, que você evite açúcares em excesso, porque açúcar ele causa aquela... Em excesso, tá? Comer um batonzinho ali não vai causar isso. Um batonzinho para ele se dar aquele... beleza, venci o dia, então eu vou comer 50 gramas de chocolatinho ali. Acho que menos, né? Batom é 10, 15, enfim. Pequenininho, tá, gente? Não exagerar. Então, qual que é a ideia aí? Quando você tem uma bomba de açúcar, né? Você tem aquele pico de glicose no sangue e você deixa eufórico. Você fica com baixo poder de concentração. Você fica energizado, porém descontrolado. E aí, seu pâncreas fala assim, meu Deus, que diabo é isso? Vai e dispara aquele caminhão de insulina para tentar tirar aquela glicose. Quando você tem tem um pico de glicose, depois um pico de insulina, é quando você tenta retirar aquela glicose e aí você depois entra num estado de letargia. Porque ele tira muito açúcar do sangue depois e você fica o quê? Letárgico, sonolento, né? Então é importante você ter bons hábitos e entender como funciona a sua alimentação também. Inclusive também um erro, que eu acho que eu fiz isso na minha infância e adolescência, sem saber, que era, por exemplo, eu vou fazer uma prova, um concurso, um vestibular. Eu levava o quê? Uma barra de chocolate. Então era um suicídio, gente. Não faça isso. Vai fazer prova, leva uma fruta, baixo poder, baixo índice glicêmico, uma banana. Ah, a banana tem açúcar e tal, a frutose. Gente, mas não tem aquele pico, que é isso que atrapalha. Leve um alimento natural, né? Eu nem barrinha de cereal eu recomendo muito. Leva uma fruta mesmo, entende? Coisas que vão realmente dar uma sustância ali e vão te alimentar naquele período. Evitem isso, refrigerantes, coisas assim muito açucaradas. Claro, é um prazer que você pode se dar, né? Mas é bom evitar porque isso atrapalha sim o TDAH e você evitar, somado a suplementos que possam, por exemplo, a vitamina B e vários outros fatores, olha, a Ellen falando que fez isso no Enem, levei chocolate. Eu acho que te atrapalhou. Mas, enfim, isso somado, na ausência de um medicamento, já te ajuda substancialmente. Exato. E na verdade, qualquer alimentação com muita gordura, muito açúcar, etc., eles têm componentes de inflamação no cérebro. Então, Isso. mesmo para quem não tem TDAH, não é bacana, porque dificulta o funcionamento do cérebro. Imagina se a gente já tem uma questão do neurodesenvolvimento do cérebro, né? Pior ainda. Então, obviamente, a gente ter hábitos saudáveis em geral, você fazer um exercício físico, porque libera neurotransmissores que são bacanas, ter uma boa alimentação, um bom sono. Sono é essencial, né, para a questão cerebral. Então, tudo isso em conjunto, né, esse equilíbrio é fundamental. Exatamente. Então é isso aí, gente. Se ajudem. Isso mesmo. Coloquem em prática Falta tudo 2 isso. minutinhos para terminar a live. Isso. Isso. Coloquem em prática tudo isso que a gente está fazendo para vocês não passarem por esse problema, né? Para vocês. Falta 2 minutos, eu já me perdi totalmente aqui. Desculpa. Acontece. Mas enfim, gente, sigam o que a gente está falando, coloquem em prática, não fica só na teoria. Vai lá, Tami, tá com você aí. Isso, gente, muito obrigada pela participação. Eu amei a live. Me sigam ele, quem é do meu canal, e assim vice-versa. Se vocês tiverem dúvidas sobre o assunto, podem mandar para ele. Fala um pouquinho da sua mentoria, tem 1 minuto e 20, acho que dá tempo. O programa Meu TDAH, vocês podem procurar aí, meutdh.com.br. meutdh.com.br. Literalmente, a gente tem, são aulas online e mentorias que a gente faz com os pais, ajudando os pais a entenderem e atuarem com seus filhos, tá? Então, assim, não é consulta psicológica, não é nada disso, é uma mentoria, uma ajuda, um auxílio, é um acelerador.
Então, os pais estão tendo dificuldades sérias aí com seus filhos em casa, faça o programa Meu TDAH, que com certeza vocês vão ter uma velocidade muito maior no enfrentamento do dia a dia do TDAH com seu filho, criança ou adolescente. E é isso aí. Eu sou neuropsicóloga, eu faço avaliação neuropsicológica, trabalho muito com TDAH também, psicoterapia, TCC. Quem quiser, enfim, estamos aí, gente. Muito Siga aí. obrigada. Boa noite.